Você já disse que confia em Deus, mas mesmo assim tem medo do que pode acontecer amanhã? Se tudo é de Deus, por que eu ainda vivo como se fosse tudo meu? E eu fico preocupado, ansioso com o que pode acontecer, com medo de alguma coisa que eu possa perder. E se nós estivermos investindo tudo em algo que não vai atravessar a eternidade? Você já parou para pensar se nós temos juntado tesouros aqui na terra ou se nós temos juntado no céu? Aqui na terra a palavra do Senhor diz que a traça e a ferrugem corroem, os ladrões minam e roubam, mas lá no céu ninguém pode roubar. Lá é onde nós teremos o nosso galardão, onde nós teremos a recompensa. Se nós entendermos que tudo é de Deus, que nós somos de Deus, que nós viemos da eternidade, que nós somos seres eternos, então, o que ainda nós temos medo de perder? O que nós ainda temos a perder? Por que temos tanto medo de perder, mesmo sabendo que tudo é de Deus? Sobre tudo isso aqui nós vamos falar algo que é tão importante para nós entendermos. Primeira coisa é que nós precisamos entender que fomos criados em Deus. Nós somos seres eternos porque Deus nos criou assim. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Se Deus é eterno, Ele também nos fez assim por nós sermos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Deus, Ele não nos fez para que nós tenhamos um prazo de validade. Sim, nós vivemos aqui na Terra com um prazo, né? Foi estipulado, Deus deu um limite quando destruiu tudo com o dilúvio, com Noé, e Ele colocou ali um limite de 120 anos para que a humanidade vivesse. Mas nós não temos apenas essa vida aqui na Terra, né? Se nós olharmos e vivermos só aqui, nós seremos os mais lamentáveis, os mais pobres, os mais miseráveis, mas nós olhamos com expectativa, porque o nosso espírito é eterno, nós vivemos eternamente. Mateus capítulo 26, verso 69 em diante, fala sobre Pedro, quando ele está ali, né, olhando, observando Jesus sendo crucificado ou sendo indo ser julgado ali, né, quando ele foi preso para depois ser crucificado. A Bíblia nos fala que Pedro estava sentado no pátio e uma criada, né? Uma criada se aproxima dele e disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." O que Pedro não sabia era a reação que ele teria. Antes, no contexto anterior, Jesus já tinha previsto que Pedro negaria ele. E ele falou: "Não, Jesus, eu estou pronto para morrer por ti, estou pronto para morrer contigo, Jesus. Eu não vou fazer isso." Mas Jesus sabia que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro negaria. E continua o texto aqui: e ele negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando, eu não sei do que você está falando." E aí ele continua, e daí de repente saiu em direção à porta, e outra criada, não era ninguém importante, não era ninguém que poderia lançar ele na prisão, mas Pedro estava com medo de perder. Do que nós temos medo de perder? O que nós temos segurado? Será o nosso orgulho? Será algo nas nossas finanças? O que nós temos medo de perder? Eu não sei o que Pedro estava pensando aqui, mas ele só estava reagindo por causa do medo que estava dentro do seu coração. E de novo ali, há pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia." Ele tinha andado tanto tempo com Jesus que ele já falava na mesma linguagem que Jesus. O seu modo de ser conduzir ali, ele de falar, de se vestir, já denunciava que ele era. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar que não conhecia Jesus. Mas logo então o galo cantou. E Pedro ali, ele cai em si e ele chora amargamente. Pedro teve mais uma chance. Ele perdeu a oportunidade que ele tinha de falar de Jesus. Ele perdeu a oportunidade que ele tinha de declarar: "Sim, eu conheço. E o que vocês estão fazendo é uma injustiça." Mas ele não fez. Lá na frente nós vemos um Pedro, em Atos 4:8,
cheio do Espírito Santo. Ah, e esse Pedro é diferente. Ah, esse Pedro não é mais o mesmo. Esse Pedro agora ele se converteu. Agora esse Pedro ele fala assim: olha, eu não quero perder a minha salvação por nada. Eu vim da eternidade e eu quero voltar para a eternidade com Cristo. Uma coisa é certa, nós somos eternos, mas nós temos duas escolhas. Temos dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14 diz sobre dois caminhos que nós podemos percorrer. A escolha da porta, estreita ou larga, vai nos conduzir um caminho. Um leva a Cristo, o outro leva à perdição. Depois que nós passarmos dessa vida, não tem mais nada para fazer. Não tem outra chance. A tua decisão é agora. A nossa decisão é agora. A gente decide por Cristo agora ou a eternidade já está lá, não tem mais o que fazer. Não existe mais nada que possamos fazer depois dessa vida. Quando nós morremos aqui, nós vamos viver eternamente com Cristo ou eternamente no inferno. Não há um purgatório, não existe isso, não existe um lugar onde nós vamos ficar pagando um pecado, pagando um preço ali até nós sermos salvos. Não, querido, a nossa decisão é agora. Senão Jesus não precisaria ter vindo, morrido, feito um sacrifício, se nós pudéssemos fazer um sacrifício depois da morte. Sabe, querido, Gálatas 2:20 diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, eu não vivo para mim, não vivo para meus prazeres, para minha carne, mas eu vivo para Cristo. Eu decido entregar tudo a Ele. E querido, se eu entrego tudo a Jesus, se eu entrego tudo a Deus, se tudo é dele, o que eu tenho a perder? Nós não temos mais nada a perder, nós não precisamos ter medo, nós podemos confiar. Mas eu te entendo que não tem como confiar em alguém que você não conhece. E eu convido você a conhecer Jesus, Jesus Cristo, que deu a vida por você, que amou tanto, tanto, tanto a humanidade, que ele se entregou. Ninguém tirou a sua vida, ele mesmo se entregou por amor a nós, para que nós não venhamos a perecer, mas tenhamos vida eterna. O que você escolhe hoje? Viver com Cristo ou perecer? É a tua decisão. Escreva aqui nos comentários: eu decido viver para Cristo, eu escolho viver para Cristo. É isso que nós precisamos, viver para Cristo, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.